sou Silvia Spolidoro e esse é o podcast Bora Falar. Você já sabe, aquele papo que você gosta de ter depois de assistir um bom filme ou uma série. E hoje, você está preparado? Você está preparada? O assunto não é fácil, não. A gente vai falar sobre a série A Namorada Ideal, que é uma série que está disponível na Amazon Prime Video. E eu já começo te provocando. Existe mesmo a namorada ideal? Ou o que existe é a projeção do que a gente quer enxergar? Então, eu recebo a psicóloga Adriana Cardoso para a gente falar sobre essa série que está deixando muita gente desconfortável, porque ela escancara relações que muita gente vive, mas não enxerga. Bem-vinda, Adriana, prazer te receber. Obrigada, Silvia. Eu que tenho prazer imenso de estar aqui batendo esse papo com você. Vamos falar, né? Bora falar. Bora falar. É necessário falar, né? Com certeza. Essa série foi indicada pela nossa amiga em comum, a Gisela. A gente estava um dia juntos, ela falou assim, Silvia, você assistiu o Namorado Ideal? Eu falei, não. Ela, então para o que você está fazendo agora e vá assistir. E a Gisela sempre me dá boas dicas. Aí eu segui, Sim. eu fui bem obediente, assisti e falei, e agora, Gisela? Eu tô com um problema, porque eu quero falar sobre essa série com alguém. Ela, você não. Seus problemas acabaram, porque tem a Adriana, minha amiga psicóloga maravilhosa, e ela vai falar com você. E eu quero começar falando sobre um pouquinho sobre a série, só para quem está em casa, tá? É A Namorada Ideal, como eu disse no começo, tá na Amazon Prime Video, é uma produção de 2025, é um drama, suspense, e foi criado por Gabe Asher e Naomi Sheldon. A sinopse da série é: Laura, uma mulher com uma vida perfeita, carreira de sucesso, um marido que a ama, uma família linda, mas tudo muda repentinamente quando seu filho Daniel apresenta Cherry, a cereja mesmo, sua nova namorada. O que deveria ser tranquilo se torna caótico a partir do momento em que Laura começa a acreditar que Cherry esconde algo e que precisa proteger o seu doce filho das garras da mulher. A trama de suspense gira em torno do questionamento: será que Cherry é realmente uma alpinista social ou Laura se tornou uma mãe paranoica? Será que existe apenas uma resposta ou a verdade é uma questão de ponto de vista? E eu começo te perguntando, Adriana, por que você escolheu essa série, além de ser dica da Giza? Porque é muito comum e ultimamente tem sido com uma frequência muito alta, né, dentro do consultório, pessoas que vivem numa relação com um narcisista. Seja a pessoa uma mãe, um pai, um marido, uma esposa, né? E isso daí é o que vem ocorrendo no nosso dia a dia. E como você falou, muitas vezes você não percebe que está nessa relação. Você só sente todo o desconforto, todo o prejuízo, né? E, além disso, essa é uma série que a tua pergunta inicial foi muito interessante, porque no caso do Daniel, né, que é o filho, né, ele não é o que ele consegue, né, enxergar, né, é aquilo que é familiar a ele. Então, ele busca o que ele sempre teve, né, essa relação onde o controle significa amor. É interessante isso, né? E essa questão, a gente vai falar bastante sobre narcisismo. Então, o que te fez escolher essa série foi uma temática sensível e necessária. E necessária, muito necessária, porque é recorrente a chegada e saída de pacientes com essa história de vida, né? E isso realmente é algo que é desconfortável, inclusive você assistir, né, a uma relação entre um narcisista e uma outra pessoa, né? Eu gosto muito de utilizar, né, com os meus pacientes metáforas e analogias, né? E uma relação com o narcisista é uma teia invisível. É como se você vivesse numa casa de espelhos, onde em qualquer direção que você olhe, você não consegue enxergar a si mesmo. Você vê o reflexo das dores, das críticas, das expectativas e do controle de uma outra pessoa.
É isso vindo de uma mãe, então, eu não posso imaginar, assim, né, o que fica para um filho, uma filha ter essa relação, porque é a sua raiz, né. E o que fica é uma atrofia da capacidade emocional e crítica da pessoa, né. Você ser criada com uma superproteção e como se, a pessoa tivesse um controle remoto de você nas mãos, te impedem de crescer, de amadurecer, de ter autonomia, né. Então é esse o resultado de um filho, de uma criança que foi, criada, né, por uma pessoa que, na realidade, o desprotegeu. Porque é como a música Filho Único do Erasmo Carlos, né, que tem duas partes muito interessantes. Uma é proteção demais desprotege, né? E a outra, vou até pegar a minha cola Pegue, aqui, pegue. né, que é não é justo que também queira parir meu destino, Poxa, porque é isso que a mãe quer o tempo inteiro, né? perfeito, perfeito e super forte, né. E aqui eu tenho a relação mãe-filho, né. O que a série mostra sobre as mães que não conseguem separar o papel de mãe do papel de dona da vida do filho. Exato. E você vê a necessidade da Laura desde o primeiro diálogo na série, né, quando eles estão na sauna, que ela faz a pergunta, né, ela é parecida comigo ou ela lhe faz lembrar de mim? Ou seja, olha como é que ela é o centro de tudo. E é, né? E é, totalmente, E né, é, porque totalmente. ele estava querendo sair de um controle, mas entrando em outro. Ele saiu do controle da maternal, né, emocionalmente maternal, para um controle que é estratégico, né? Uhum. E ali, né, você também percebe, nessa triangulação, né, o quanto que o poder sobre o outro, né, e em nome desse amor, tudo pode. Então, pode mentira, pode manipulação, pode tudo em nome do amor. O que é isso? Na verdade, quando o filho vira projeto emocional da mãe? Desde que a mãe é mãe, né? Então isso independe do transtorno, no caso, que a gente está falando do transtorno narcisista. Mas, então quer dizer que naturalmente uma mãe, assim que ela tem um filho ou uma filha, ela vira o projeto emocional dela, né, ou seja, é uma extensão de mim. E é nesse Exatamente. lugar que a mãe tem que ter o cuidado de entender que, ok, é uma extensão de mim, mas tem o livre-arbítrio, tem a personalidade, tem um temperamento, que é algo que como eu brinco muito, eu costumo falar assim: "Gente, cada um tem um CPF". É Uhum. mais ou menos isso, né. É mais ou É menos assumir que isso. tem o CPF, meu CPF é um, da minha mãe é outro, do filho é outro e assim por diante. Mas quando se tem um transtorno é pior ainda. Mas em possibilidades falando exatamente da série, que é o que a gente está falando agora, Uhum. eh virou o projeto emocional da vida e o centro da vida dela, até porque ela Exato. perde uma filha, né. Então ainda Exatamente. tem esse agravante, vamos falar assim, né. E ela acabou transferindo para ele, né, o buraco que a morte da filha deixou. Então ela preencheu esse buraco com uma atenção totalmente voltada para ele, né. Não saberíamos dizer se essa menina, né, não tivesse morrido, se a intensidade da relação seria tal como demonstrou, né, mas é muito provavelmente que teria ali dividido, inclusive o tempo e a atenção, né, mas acontece que essa forma de lidar com o filho, ela vem do transtorno da mãe. Assim como a forma da Cherry lidar com o namorado vem de um possível transtorno dela, né? Porque da mãe está muito mais claro um transtorno de personalidade narcisista.
E da Cherry há um possível transtorno que é de personalidade antissocial. E onde é que está a diferença aí, só para Ótimo. todos entenderem? Perfeito, claro. Né? O narcisista, ele coloca o controle, né, como uma forma de amor. Né? Já o antissocial, ele é utilitarista. Então, o controle dele, né, vem para ele alcançar, e no caso, e na maioria das vezes é isso mesmo que ocorre, para alcançar a independência financeira e o status que ela deseja. Ele é a ponte para isso. Que é a questão dela ser uma alpinista social, Isso. que, em tese, essa é a grande questão que a mãe coloca como sendo o porquê ela tem todo o direito de ultrapassar todos os limites para impedir essa relação, né? Mas aí vem exatamente o desconforto da gente, né, ao assistir, que a gente fala assim, mas a gente vai defender quem? Você fica perdido, porque uma hora você acha que a mãe tá corretíssima. Você fala, realmente, essa mulher, ela é uma oportunista. Né? Depois você olha e fala, gente, essa mãe é uma louca varrida. É igualmente difícil você defender uma mãe narcisista, né, e uma namorada antissocial. É muito difícil. Então você não sabe para onde vai. Sim. Né? E o Daniel também não sabe. Não, ele é o mais perdido de todos. Exato. É possível existir ciúme materno? Ou isso é exagero? Como é que você vê essa questão? É possível. É possível. É uma questão de competição? Vai tomar meu lugar? E não é tomar o meu lugar, é ela perder a extensão dela, como você bem colocou. Porque o filho é a extensão dela. E quando casa, passa a ser a extensão da esposa. Exatamente. E aí ela perde isso. Isso justifica... claro, eu não tenho dados para falar, eu tenho um pouco de experiência pela minha idade, por ser uma pessoa que percebo ao meu redor. A grande maioria dos casais, agora eu vou falar sobre a heterossexualidade, os casais héteros, quando eles estão juntos, normalmente, o cara se casa com a mulher. A família da mulher passa a ser a família dele. Grande maioria das vezes, a família de origem, raiz, não estou dizendo que perca o valor, não estou dizendo isso, mas a gente sabe que a presença é muito maior na família feminina da esposa. Seria esse um dos motivos de que essa extensão da maternidade, e por ser mulher, então tem aquela coisa de ser mais próxima da mãe, e como a esposa passa a assumir esse papel de mãe no lugar de comandar essa relação, ela leva para onde ela quer e é óbvio que ela vai levar para a família dela. Tem a ver isso ou eu estou viajando? Não. É uma viagem, né? Também que eu não sou psicólogo, eu sou jornalista. Não, e tem um detalhe, isso daí não ocorre só no relacionamento hétero, isso ocorre num relacionamento homoafetivo também, porque a gente busca uma química esquemática. É o que se chama, né, na terapia do esquema. Eu vou buscar aquilo que é familiar, normalmente. Então, independe se o meu parceiro tem um sexo oposto ao meu ou não. Eu vou buscar aquilo que me é familiar. Então, se eu tenho, né, isso é uma tendência, não é 100%. Se eu tenho, né, como uma história de vida, uma relação onde eu acredito que o amor ele vem através do controle, eu vou buscar uma pessoa, independente do sexo, que me demonstre o amor através do controle também. Porque esse é o único terreno que eu sei pisar. Entendeu? É o que você disse, né? Que o cérebro é um órgão preguiçoso. Exatamente. E que ele tende sempre a buscar aquilo que lhe é familiar. Por isso que é tão difícil você sair de situações, você enxergar que aquilo não é bom para você, porque você fala, poxa, tá bom, eu não tô feliz, mas é isso que eu conheço, é o terreno que eu sei aonde eu tô pisando, ou pelo menos eu acho que eu sei onde eu tô pisando. E é isso mesmo. Agora, alguns pontos psicológicos, né? Essa mãe narcisista, a inversão de papéis, a culpa como ferramenta de controle, esse filho emocionalmente infantilizado, a lealdade que é invisível, né? Tem mãe que não cria um filho, cria uma extensão de si mesma, como a gente falou, né? E aí eu pergunto para quem está em casa assistindo a gente, você já se sentiu culpado ou culpada
por priorizar o seu relacionamento? Porque tem isso também. Você está ali naquela dinâmica, naquele padrão que lhe foi ensinado e que você, se você não fizer terapia, precisa, viu? Né, Adriana? Precisa fazer terapia, por favor. Você repete aquele padrão, você Sim. fica naquele lugar, como a gente acabou de falar. E aí existe essa coisa da competição feminina também, né? No caso da série que a gente está comentando, A Namorada Ideal. Por que a mãe compete com essa namorada muitas vezes? E nesse caso a gente sabe que tem a ver com o transtorno dela, mas o que você pode explicar mais sobre isso? Porque como é que funciona o narcisista? O narcisista, ele se mostra muito forte. Você vê a Laura, né? Uma mulher de sucesso, né? Uma mulher manipuladora, dominadora, né? Mas na realidade é uma pessoa com uma vulnerabilidade muito grande, né? Ela não conseguiu elaborar a perda da filha, né? Ela não consegue ser requerida como uma mulher, tanto que ela incentiva o marido a uma relação, né, Eles extraconjugal. têm uma relação aberta, né? Exato. Mas aberta para quê? Para cumprir um objetivo dela. Eu concordo com a sua relação com outra mulher, desde que você não me requeira como mulher. Não me peça carinho, não me peça sexo, né? Então, é assim que É para servir, funciona. na verdade, a ela, né? E Exatamente. não a Então, ele, o né? narcisista, ele vive para que todo o seu entorno, né, lhe sirva. E isso parte para o filho também. Então, o filho existe para lhe servir, para estar confirmando, né, o seu poder, a sua força, que na realidade encobre uma grande fraqueza. O narcisista, ele sabe da vulnerabilidade dele, mas ele não pode demonstrar isso de maneira nenhuma. É aquela velha tática, né? Já que eu não posso assumir a minha fraqueza, eu me mostro como um general, né? Um guerreiro, porque aí você não vai ver. Porque, na verdade, o narcisista é capaz de amar? Muito difícil. Ele É não, não, muito não ama nem difícil. a si próprio, né? Apesar de toda a movimentação dele ser de alguém que você fala, nossa, essa pessoa é narcisista. Porque a gente pensa no narcisista, né? Falar, fulano é narcisista. Você logo imagina a imagem do espelho, a pessoa se adorando, Exato, se achando linda, maravilhosa, quando não. na verdade é o É o oposto, né? oposto, É o vazio exatamente. É o tremendo, né? vazio. É. E eu te digo o seguinte: eu arrisco dizer que narcisista não ama nem os seus filhos. É tudo utilizado em prol do poder dele de controle. O papo tá denso, hein, gente? A gente fala, é só uma sériezinha que eu vou ver no final de semana. Não, meu bem, é uma série maravilhosa. Você Muito. fica preso. Eu assisti até acabar. Virei à noite assistindo, porque eu não dava Exatamente. conta de parar. Falei, gente, onde vai chegar? Porque começa uma disputa por esse Daniel, pelo filho, e a namorada faz isso, aí a mãe faz aquilo. Que série sensacional. E aí, eu queria te perguntar sobre o que acontece quando a namorada não aceita o lugar que a mãe quer impor, né? Essa disputa, ela é consciente ou ela é inconsciente? Porque ele tem hora que você fala, gente, isso é um triângulo amoroso, né? Faz Fica isso, até né? confuso. Você fala, gente, que relação louca é É. essa? Então, e nesse caso, como há uma possibilidade, né, da namorada ter um transtorno de personalidade antissocial, normalmente esse perfil ganha. Por quê? Porque não tem nenhum envolvimento emocional. Ela é totalmente direcionada para os objetivos dela. E o antissocial sempre tem o objetivo financeiro, de status. E é muito caracterizada no personagem da Sherry. Então, isso daí, normalmente, ele ganha. Então quer dizer que o narcisista ali com o antissocial, ela sai perdendo, que é o que acontece na série. Porque quem ganha é Exatamente. a menina. Vocês sabem que aqui tem spoiler, né, gente? A gente sabe disso desde a temporada passada. Não tem como a gente falar sobre a série se a gente não der Não spoiler. tem. Que curioso isso. Porque, às vezes,
me corrija se eu estiver errada, se assemelham algumas questões, né? Alguns comportamentos se assemelham, né? Por Às conta vezes do você fala, controle. nossa, será que ela também é narcisista, né? Não, então explica. No caso, o antissocial, ele quer, o que ele está visando ali é o próprio benefício, é ficar rico, é ganhar dinheiro, é aquele que você sabe, é a interesseira. Antigamente a gente chamava assim, né? A fulana é interesseira, que só fica com gente que tem grana, com gente que vai te arrumar trabalho, só cola em você porque sabe que você é uma porta para que consigam coisas e diz que te ama. Tem a performance, tem o love bomb também, no caso do antissocial, porque no narcisista tem, né? Te conquista, você acha, fala, nossa, meu Deus do céu, essa pessoa tá de 4 por mim. E tem. Tem também essa fase do love bomb, de te dar amor, fazer claro, tudo que você quer. Porque é onde eles conseguem a aderência do alvo. Tanto que ele fica, né, tanto um quanto o outro, fica uma seda, né? Fica um amor que você acha que é incondicional. Eu encontrei a minha cara metade, faz absolutamente tudo por você e para você. Para quê? Para ter aderência. Quando ele sente a aderência, aí ele vem com os comportamentos da humilhação, né? De uma manipulação mais diretiva. Começa a te invalidar também. Muito, muito. A humilhação é muito invalidante. Tipo, procura amigos e fala de você para os seus amigos. Né? Testa até as suas relações, né? Isso. E a autoestima vai lá para baixo. Claro. Imagina. E se você estiver conectado amorosamente, no caso, né, numa relação amorosa, ainda é mais difícil você sair, né? Porque você pensa, gente, será que eu preciso eu tô fazendo alguma coisa errada, essa pessoa já não tá mais afim de mim, eu vou em busca desse sentimento tal, né? Se a pessoa não tiver com a terapia em dia, né? Com certeza. E existe um aspecto que é chamado até de gaslight, que é exatamente o que os dois usam, porque quando a outra parte começa a sentir algum tipo de prejuízo e começa a enfrentar, ele vem com uma situação de que, não, mas eu não falei isso. Não, você está maluca. Entendeu? Não é bem assim. Eu nunca fiz isso. E você começa a entender que, será que sou eu? Aí vem a culpa. Né? Não, ele é um amor para mim, ou ela, né, é um amor para mim, então eu é que estou errada. Então tem muito disso. Então a questão da amorosidade tem sim, porque é uma forma de controle, porque sabe que é através dessa amorosidade que tem a aderência. Perfeito. E tem aqui a minha próxima pergunta é essa. O que é o gaslighting, que você acabou de explicar, e como ele aparece na série? É interessante, Silvia, porque eu não me lembro na série de nada aparecer, específico, né? É uma relação tão volátil ali também, que é uma hora uma hora outra, e aquele... E o Daniel? O que você me fala sobre o Daniel na série, esse personagem? Gente, o Daniel é a peça mais triste dessa série, né? Porque ele mantém todo o caos, né? Porque ele dá ouvido ora à mãe, ora à namorada, depois ele tende para a namorada, e eu percebi ali, né, que ele foi uma forma dele enfrentar a mãe. Era quando ele defendia a namorada. E a mãe, nessa parte, ela não foi inteligente, porque cada vez que ela atacava a namorada, ela aproximava o filho ainda mais da namorada. Porque a namorada vinha e fazia o papel da vítima. E ele sabia da força da mãe. Claro, ele sempre viveu, né, debaixo dessa força, desse domínio todo. E a minha pergunta era essa, se ele é vítima, cúmplice, ou ele é ambos? Não, ele é vítima. É vítima, né? Ele é vítima. Ele foi totalmente... Também porque criado por uma mãe narcisista. Então, ele já passou por todas essas situações que você já explicou anteriormente. E aí se encontra apaixonado por uma antissocial. O coitado também não tinha coisa pior para ele não, né? Não tinha. Ele ali caiu, ou você chora daqui ou você chora de lá. Você vai chorar de qualquer maneira. Exatamente. Agora,
A gente tem aqui, né? O narcisista não ama você. Ama o que você faz ele sentir, né? Relacionamento É. tóxico não começa tóxico, começa perfeito. Então, eu pergunto para você que está assistindo a gente: você já duvidou da sua própria percepção dentro de um relacionamento? Se pergunte isso. Você no É. consultório está todos os dias convivendo com histórias, amores, dores, traumas, padrões. A sua experiência, claro, a gente está utilizando a série como o tema central da conversa, Aham, mas a nossa conversa vai além, né? claro. O audiovisual só representa o que a gente quer falar. Você percebe isso dentro do consultório? As pessoas chegam achando que tem uma relação e descobrem lá que tem outra relação, que não é bem aquilo? Quando elas chegam, normalmente elas já chegam com essa dor. Elas não sabem ainda nomear essa dor, esse desconforto, esses prejuízos que são sentidos, mas já vem com a dor. E digo mais, Silvia, só entra no consultório a vítima do narcisista, a vítima do antissocial, porque o narcisista e o antissocial é muito difícil entrar no consultório, porque eles não sofrem, né? Eles só vão entrar se eles forem muito pressionados pela outra parte. Mas aí a outra parte tem que estar muito fortalecida para poder pressionar um narcisista ou um antissocial, senão não consegue. Até porque, se eles não têm sentimentos, você pressiona uma pessoa e ela pode até considerar a sua pressão se ela te ama. Se ela não tem sentimento por você, você é só um utilitário para ela. Mas tem a Ah, utilidade, tudo bem, né? aí tem a utilidade. Mas aí É. também existe uma outra fase. No narcisismo, não existe a questão também do narcisista procurar sempre a triangulação, não tem as fases? As fases é o love bomb, depois tem triangulação, depois descarte. Existe essa métrica a ser seguida ou isso Não, não é bem assim? não é bem assim, né? E o descarte de um narcisista normalmente vem da outra parte. Porque a outra parte não aguenta mais. Mas o narcisista não aguenta ser descartado. Aí ele Não. vai virar aquela história, você que é o doido, você que é a doida, É, você que é psicopata, você que é aquilo, e ele é o santo, é, e ainda consegue inverter toda a história e te colocar como vilão. Até é. para as pessoas que convivem com você. É Exatamente. claro que Isso é muito comum. quem é amigo de verdade, minimamente vai falar: vem cá, deixa eu conversar com você. Aconteceu isso e isso, a pessoa falou isso é verdade? Vai te ouvir. É. Quando a pessoa diz que é sua amiga, mas ela já fica do lado daquela que está falando de você está se livrando de duas pessoas, do narcisista. Exato, Você está é tá fazendo, você verdade. pagou você está recebendo um combo Um do combo. universo, né? Você está É. se livrando de um narcisista e de uma pessoa ou pessoas que não são suas amigas, porque eu não consigo entender uma relação de amizade em que eu faço alguma coisa pra você ou você pra mim, ou eu acho que você fez pra mim e que eu vou me calar, não falo mais com você, eu sumo da sua vida, passo a ter você como persona não grata e nunca vou sentar com você e conversar. Isso tá longe de ser amizade, né? Sim, e de uma relação madura também, né? Exato. É quinta série total, né? E é Exatamente. uma quinta série muito doída, né? Porque você ser invalidado, eu acho que não tem coisa pior do que a gente ser invalidado, né? Do que alguém dizer assim, a fulana disse aquilo, ciclano. Gente, falar até papagaio fala, Sim, não é? sim. Agora, você constrói relações, acho que aquela relação, tanto amorosa quanto social, né? É uma coisa de verdade. E aí, de repente, acontece uma situação que você já está sofrendo, porque você já está na mão de alguém que não é boa coisa, e você ainda não tem o suporte, o acolhimento de quem está em volta. Para te dar o apoio, né? Tua rede de apoio mesmo, emocional. E realmente o narcisista faz isso que você falou, Silvia. Na hora que tomar a decisão da separação, ele vai tentar, né, influenciar as pessoas que estão à sua volta contra você. Ele vai criar uma imagem negativa sua. Isso é fato. Assim como se tem um casamento formal, ele vai tentar te prejudicar de todos os lados, inclusive com os filhos. Que é a pior arma, né? Porque utiliza Exatamente.
aonde vai te atingir ali. Você viu, não tem nada a ver com audiovisual, a gente vai falar agora até da vida real, muito triste, inclusive um caso que aconteceu em Goiás, de um pai que tirou a vida dos filhos, tirou a própria vida, em virtude de ter descoberto que a então esposa estava traindo. É, é, ele fez isso para atingir a esposa, Sim. né? Tirar a vida dos filhos. Ou seja, dois inocentes que não tem nada a ver com isso. Eu não sei nem, a gente não sabe nem dizer o que esse homem era, né? Esse cara, né? É É de uma uma psicopatia. psicopatia que é assim, é impressionante, assim. Essa história me deixou chocada, aonde eu acho que nem a ficção consegue atingir um lugar tão horrível. A única assim, imagem que eu formei dessa situação é que ele saiu de cena com os 2 filhos para deixá-la com uma culpa medonha, né? Uma culpa que a impede, que a impossibilita de ser feliz o resto E de da viver, vida, né? exatamente. Ele, na verdade, ele não atirou nela, mas ele atirou, né? Mas ele Porque matou. ele matou essa Ele mulher, matou né? essa mulher. Provavelmente é difícil dizer que essa mulher vai um dia se recuperar, né? De toda essa tragédia, né? Porque não tem outro nome, é uma tragédia, né? Com certeza. Bom, agora a gente vai falar uma coisa interessante aqui que foi dita também. O narcisista precisa ser necessário, não amado, né? Exato. E quando ele sente que ele não está sendo mais necessário, é onde ele acha que ele está perdendo o poder e é onde começa esse descarte, é isso? Exato. É, exatamente assim, né? E o que é muito comum também é que o fio condutor, né, normalmente vem através, numa relação marido e mulher, né, numa relação de casal, né, vem do financeiro. Ele que comanda tudo, na Ele que verdade, comanda né? O casamento tá bem, tá tudo bem. Quando começa alguma coisa a dar errado, o primeiro lugar que vai ser minado é ali, né? É exatamente. impressionante isso, né? Que é onde ele vai puxar o controle. Exatamente. E assim, quem cresce precisando agradar, aprende a se abandonar. A gente pode colocar aqui o Daniel como exatamente a definição do personagem dele, né? Ele cresceu precisando agradar essa mãe, ser validado pela mãe, no entanto que ele estuda, né? Ele ainda é estudante de medicina, mas é ainda estudante, mas está fazendo aquilo, você vê que é muito mais para a mãe do que porque ele tem a vocação de ser médico. Você vê quando ele vai escolher também aonde ele vai morar, o apartamento que vai comprar, se essa mãe não foi junto com ele, então não serve, não quero nem ver qual é o apartamento, você não vai comprar, porque eu não fui com você. Então é exatamente isso. E é isso que a gente encontra no dia a dia, na nossa vida, na realidade, né? Quando a gente quer agradar demais, a gente, na verdade, está se abandonando, né? Exatamente. Em qualquer relação que a gente tenha. E o não, ele é uma resposta muito necessária. Porque muitas vezes, quando você diz não para o outro, você está dizendo sim para você. Você vê na série o cuidado, ele quase pediu desculpas para os pais, que ali era uma situação que ele estava comunicando aos pais que ele não ia fazer a pediatria. A escolha dele era outra. Ou seja, ele não podia escolher a própria vida, né? Então ele pediu desculpas quase por ele não querer a pediatria que estava sendo determinada principalmente pela mãe. E que tem a ver ali com a perda da filha. Da filha, né? exato. Com certeza foi por isso. Bom, a gente falando agora sobre relações profundas, né? A autonomia emocional e a maturidade. O que essa série ensina sobre limites? Bom, da mãe todos, né? Porque Pelo ela amor de Deus. exatamente, ela põe absolutamente todos os limites, né? A namorada também, de uma forma muito estratégica, né? Ela também colocava os limites dela nos programas que ela escolhia, né? Em como ele tinha que se portar, se vestir, enfim, né? Agora, o dele era o aceitar todos os limites. Ou seja, ele não tinha autonomia nem para pensar, nem para desejar. Ele desejava o desejo do outro.
Que triste. E você sabe, você está falando, eu estou lembrando, quando ele sofre o acidente e que ele fica no hospital, a Cherry assume totalmente a posição econômica e social dele. Dele. Ela usa o carro dele, ela sai para fazer compras usando o cartão, ela continua no espaço dele, na casa, no apartamento dele. Aham. O cara tá ali morrendo em coma e ela usufruindo do que ele poderia oferecer. Ou seja, ela assume meio que a identidade dele ali, né? Eu queria ser você no sentido financeiro, né? Eu queria ter o seu poder aquisitivo, então você não está aqui, eu assumi o seu lugar. Essa casa é minha. No entanto, que quando a mãe vai no apartamento para ter um papo com ela, pesadíssimo, a mãe dá aquelas olhadas ali e a mãe já entendeu tudo ali. Porque ali a narcisista entendeu a antissocial, né? Sim, Uma bateu o olho na claro. outra ali e falou: Aham. colega, né? Exatamente. E foi isso mesmo. Ela reconheceu, né? Ela se reconheceu na outra, porque Uhum. ambas, né, elas são homólogas, né? Sim, Dominadoras, manipuladoras, com certeza. né? Com Então, certeza. uma reconheceu a outra. Era um duelo de poder ali das duas, onde o troféu era o Daniel. Exatamente. O troféu era o Daniel e o troféu mais infeliz da história da face da Exatamente. Terra, porque É, aquele moço não tinha o amor nem da mãe e nem da mulher que ele amava, porque ele amava a mãe e amava a mulher. Então, o único personagem que realmente sentia amor era o mais descartado, era. né? É muito louco. Às vezes você se sente, eu sou amado, eu sou disputado. Não, vai olhar direitinho aí que disputa é essa. Se ela é boa ou se ela não é tão boa assim, na verdade, né? Bom, agora, amor saudável não exige que você escolha entre a sua mãe e a sua parceira. Então aí já fica a hashtag, fica uma Sim, dica, né, Adriana? com certeza. Adulto que não corta o cordão nunca constrói um vínculo de verdade? Infelizmente, né? Porque o cordão, por isso que o cordão umbilical, ele é cortado no parto, né? Então, né, isso é necessário. Você não pode mais se alimentar através do outro. Você tem que se alimentar por você. Então, precisa sim estar cortando. E uma outra questão que é muito importante, Silvia, é que a sua família é agora aquela que você formou, né? Pai, mãe, irmãos passam a ser parentes. Então, você já vê aí o distanciamento, né? Então, é parente. Família é a tua parceira, o teu parceiro, né? Seus filhos, é aquilo que você escolheu e formou, né? O que era a nuclear, né? Agora são seus parentes. Existem pessoas que têm dificuldade de aprofundar o vínculo, né? Essas pessoas, elas às vezes se relacionam, mas aquela relação nunca vai adiante, nunca vai para frente. Normalmente é porque tem uma ligação, até acha que é saudável com a família, mas nem é. E aí acaba colocando nessa família, pai, mãe, irmão, quer que seja, o seu lugar de afeto, o seu lugar de vínculo seguro e profundo. E aí qualquer relação que venha não consegue se entregar realmente porque não corta esse cordão. Existe isso também, né? Pode, e também tem um outro aspecto que você pode fazer a leitura dessa pessoa que não quer ou não consegue estabelecer o vínculo. É uma proteção. Porque, como sempre viveu sobre domínio, então entende o oposto. Eu não vou querer me relacionar de novo, porque todo mundo vai querer me dominar, todo mundo vai querer me controlar. Então, não estabelece. E existe ainda uma outra forma, é que como eu aprendi que o controle ele é sinônimo de amor, então eu vou me relacionar com alguém onde eu também posso controlar. Então, como se o Daniel virasse a cópia da mãe. Provavelmente não seria a Sherry, a namorada Não, dele, ele de teria que jeito arrumar nenhum. outra namorada, né? Exatamente. Essa ideal Essa dele não não seria seria ideal, ideal. né? Só se torna ideal, como a série chama, porque ele não tem o mesmo perfil da mãe, porque poderia ter.
Ele poderia estar repetindo o padrão de comportamento da mãe e também ser esse controlador, mas não, ele assumiu exatamente o do controlado. Entendi. Entendeu? Por isso que você diz, né, que ele é a vítima, na Ele é a verdade. vítima. Então não tem dúvida de que ele seja a vítima. Bom, agora pra gente... Gente, tá tão gostoso o papo, eu ficaria aqui até amanhã. Mas a gente tem um tempo, tem que encerrar. Mas a Adriana vai voltar aqui outras vezes para conversar com a gente sobre outros temas. E outras séries, outros filmes, Sim. etc. Agora eu quero te deixar uma pergunta pra gente finalizar. Quem é a verdadeira vilã, se é que existe, da série? A mãe, a namorada ou a incapacidade de amadurecer? Vilã, né? Na realidade, são as duas. A vilania está nas duas personagens, na mãe e na namorada, né? Porque ambas estavam ali, como eu falei, num duelo de poder, né? Cada uma utilizando as suas armas, né? E ele realmente se tornou incapaz. Por quê? Porque ele teve, como eu falei também, a sua capacidade de se tornar crítico, né? E emocionalmente tomar suas próprias decisões, ou seja, segurar a rédea da sua vida, né? Foi atrofiada. Ele virou um brinquedo, né? E a própria vida dele virou um nada. Ele não tinha poder de decisão sobre nada, né? Exatamente. Ele virou, como dizem lá em Minas, um mandado. É verdade. Ele tem uma fala muito interessante, né? Porque como a mãe, dona de galeria de arte, ele fala, se eu não me engano, assim, você foi a curadora da minha vida. Ou seja, ela que fez todas as escolhas. Então, ele nem isso ele conseguia fazer, né? E você vê, ele terminou a série da mesma forma que iniciou, né? Sem voz e sem a verdade. Perfeitamente. Adriana, eu quero te agradecer muito pela sua vinda. Eu quero perguntar para você por que as pessoas devem assistir essa série, A Namorada Ideal. Talvez até para se reconhecer ali e buscar ajuda. Porque não precisa terminar como Daniel, né? É uma relação muito comum das pessoas viverem e tem saída. Tem como sair de uma relação como essa. Não precisa levar isso como sentença de morte. Então, eu vou morrer em relação assim. Não. Né? Podemos sair, sim. Agora, para isso, precisa ter consciência. Para ter consciência, eu preciso de terapia. Com certeza, isso aí a gente não tem dúvida. Bom, muito obrigada pela sua vinda. Eu que te agradeço. Foi ótimo o nosso Cíntia. papo. Adorei também. Né? Passa depressa, né? A Muito, gente nem vê muito. passar e o papo vai rolando. Você que está em casa aí também, a gente indica essa série A Namorada Ideal, que está na Amazon Prime Video. Essa série é sensacional. Prepare-se, faça bastante pipoca, porque vai comer toda a pipoca Vai. e ainda vai fazer mais, né? Exato, vai. Porque não vai querer parar de Não assistir vai. enquanto não terminar. E eu quero agradecer também o apoio que eu recebo do Espaço Moringa Beauty, que cuida do meu visual. Encontre você também a melhor versão dos seus cabelos. Lá você tem avaliação personalizada, cuidados para facilitar seu dia a dia, corte, iluminação, coloração e tratamentos. O arroba você já sabe, @moringa_barra, tá? E quinta que vem a gente vai receber aqui mais uma pessoa para resenhar sobre uma série, sobre um filme. Eu espero que você tenha gostado do nosso conteúdo. Então, compartilhe esse vídeo, compartilhe com pessoas que você acha que precisam assistir a série, que precisam também saber um pouco mais sobre os temas que a gente falou aqui. Se inscreva no canal e ajude a gente a crescer, tá? Para chegar até mais pessoas no nosso conteúdo, as nossas dicas e os papos maneiros que acontecem aqui. Eu vou deixar para você uma pergunta. Relacionamento saudável começa quando você para de tentar salvar ou ser salvo? E aí, bora falar? Deixa seu comentário aqui, eu quero saber. Até quinta que vem.